Uma das obras que a gente lê no projeto Ligado na Obra foi o Olhos d'Água, e foi um livro que marcou muito a equipe, ele é um livro muito forte, e a gente ficou pensando como esse livro parece um ciclo, né? O primeiro conto é o Olhos d'Água, e ele chama atenção por ser um conto que é em primeira pessoa, e aí o último conto é um conto que ele retoma a alegria, né, a partir dessa criança que é recebida nessa comunidade. E a gente ficou com duas perguntas pairando assim na cabeça. Se o primeiro conto tem muito a ver com você, e por isso foi escrito nessa primeira pessoa, nessa ideia do maternar. E o último conto dessa criança, né, que a alegria é devolvida a partir pra essa comunidade, a partir dessa criança. Então eu queria muito saber sobre esse primeiro conto, né, o impacto que ele tem para você, a importância dele, e como é essa escolha da ordem dos contos, porque neste livro em específico realmente parece um ciclo, né? Ele começa falando desse reencontro entre uma mãe e filha, e ele termina falando dessa criança que devolve a alegria para a comunidade. Olhos d'Água, que é um conto que tem a ver com a minha experiência, né, com o contato com a minha mãe, né? Minha mãe era aquela mulher quase que silenciosa, mas que falava muito com as filhas. Era aquela mulher arredia, mas que estava sempre relacionada com as filhas, né? Então, Olhos d'Água tem muito da minha relação com a minha mãe. Inclusive aquela brincadeira de olhar o céu e reconhecer as nuvens, né? Sim. Durante muito tempo, hoje eu já perdi um pouco, mas eu conhecia as estrelas, porque minha mãe nos mostrava o que era a Três Maria, todas as estrelas visíveis, minha mãe me mostrava. Às vezes eu fico pensando, se a minha mãe tivesse tido oportunidade de estudar, eu acho que ela seria astrônoma. Isso. Eu gosto de pontuar em Olhos d'Água. Olhos d'Água é um conto que nasce oralmente. Eu contei várias vezes o conto, e toda vez que eu acabava de contar, as pessoas me perguntavam aonde se podia ler o conto, aonde o conto tinha sido publicado. Aí teve um ano que eu parei e escrevi o conto. A primeira publicação dele é em Cadernos Negros. Agora você me chama a atenção porque eu acho que essa é a riqueza também de quem lê. Porque eu nunca tinha pensado que eu comecei Olhos d'Água da maneira que você está falando agora, que começa com o conto nessa relação com a mãe e termina na relação uma criança que nasce. Quando eu termino o conto com Aioluá, Alegria do Nosso Povoado, é porque aquele conto já estava escrito e eu tinha esquecido de colocá-lo. E aí, como eu achei, eu tinha de entregar para a editora, como eu achei que ia me dar trabalho passar A Gente Combinamos de Não Morrer, porque na verdade eu queria terminar com A Gente Combinamos de Não Morrer, justamente por causa do título, né? Por causa para os puristas, né, dessa agressão à língua portuguesa. Então a minha ideia era terminar com A Gente Combinamos de Não Morrer. E aí eu achei o Luar num rascunho qualquer, aí eu pus, mas eu não tinha nem observado que na verdade é como se tivesse fechando, né, uma eu entendo ideia. entendo como um ciclo e é um respiro de alegria, assim, é um conto que dá esperança numa ideia de comunidade, né? Então isso... E foi até bom, né? Porque A Gente Combinamos de Não Morrer é um conto mais triste, mas que eu gosto também intensamente, porque há uma discussão sobre a própria escrita, né? Sim. Quando, esqueci o nome da personagem, ela diz que escrever é uma maneira de sangrar. Sim. E é um dos contos mais famosos, né? Se não é o conto em si, o título, Sim. né? Esse título ele é usado várias vezes em vários eventos, camisas, discursos, mas às vezes me incomoda, porque há uma correção, né? A frase que rola aí, eles combinaram... De não morrer. Nós combinamos de não morrer, eles combinaram de nos matar, ou eles combinaram de nos matar. Quer dizer, na verdade, é a ideia.
Porque em momento nenhum, personagem alguma, porque quem vai falar é o Dorvi, né? Mas o Dorvi não fala nós. O Dorvi fala, a gente combinamos de não morrer, né? E como eu sabia que isso criaria um problema, eu quis colocar na boca do personagem. Né? É o personagem que fala, a gente combinamos de não morrer. Tanto é que quando eu me refiro ao texto, eu me refiro a essa frase, a gente combinamos de não morrer. Porque o que eu menos quero é justamente a correção dessa frase. Porque essa frase também é um modo de resistir e existir. É um modo de resistir. E hoje, né, quando a gente... Eu gosto muito de rap, né? Comecei até a fazer um rap. Porque hoje, quando o menino fere a língua portuguesa, ou quando o Emicida fala é nós, né, ele tem consciência de que está ferindo a língua portuguesa. É uma escolha política. É uma escolha política. Então, a gente combinamos de não morrer, quando eu coloco isso no título, eu estou conscientemente levando para a literatura o que eu tenho chamado de gramática do cotidiano. É um ato consciente. Lidar com essas formas de apropriação da língua portuguesa, para quem conhece, né, a gramática, é uma escolha. Sim. Né, é uma estética. E até para quem não conhece também. Sim. Né? E a gente já viu isso, né? Com Carolina Maria de Jesus, que a gente falou, já tentaram corrigir a escrita dela algumas vezes e a gente às vezes vê essa história se repetindo, né? Não, e constantemente. Eu fiz parte da equipe que, na Companhia das Letras, está publicando os textos de Carolina. Uhum. A filha dela está presente. Uhum. A filha dela é uma das a coordenadora da equipe. E o tempo todo o movimento da gente é não mexer na linguagem de Carolina. Gera uma série de discussões, aí todo mundo fala assim, mas todo escritor permite a correção no seu texto. Permite. Por exemplo, eu não gosto de escrever um texto e colocar logo. Eu quero que alguém leia esse texto. Há uma diferença muito grande. Alguém que lê um texto, por exemplo, de Conceição Evaristo, ou, sei lá, de Pucci, ou de Miriam Alves, e aponte alguma coisa no texto, e há uma diferença de alguém que lê um texto de Carolina e aponta. Porque o texto de Carolina, toda a diferença dela no uso da linguagem é apontado como erro. Para mim, eles podem apontar como descuido, qualquer coisa assim, né? Então, a gente tem feito tudo para não mexer na linguagem de Carolina. Muito bom saber disso. E ainda falando de Olhos d'Água, eu acho que é unânime que Maria é um dos contos mais tristes, assim, que mais impactam as pessoas, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como esse conto nasceu, porque inicialmente ele começa como um conto tão bonito dessa mulher que reencontra um ex-amor. Eu tenho a impressão que eles conversam de um modo silencioso também, muito tranquilo. E aí, ao final desse conto, ela morre de uma forma tristíssima e me chama a atenção. Na graduação, eu lembro que eu produzi um artigo, falando sobre como o primeiro xingamento para ela é sobre raça. Ela primeiro é chamada de macaca, antes de qualquer coisa, né? Então, eu queria muito saber como Maria nasceu, se foi proposital usar esses xingamentos destinados à raça, primeiramente. Qual é o sentimento de Maria para você? Eu não lembro exatamente como Maria nasceu. Às vezes eu faço confusão como Maria nasceu e como nasceu Ana da Venga. Porque Ana da Venga e Maria pode ter nascido também nesse episódio, eu não sei qual dos dois. Eu estava num ônibus, eu tinha levado a minha filha para um projeto que ela fazia, eu estava num ônibus sozinha. Uma das vezes eu acordei, quem conhece o Rio de Janeiro, ali no aterro do Flamengo, eu acordei no aterro e escutei um grito de um homem, dizia, abra a porta, piloto, abra a porta, piloto. E o homem desceu. E aí as pessoas começaram a reclamar que elas tinham sido assaltadas. Eu não fui assaltada, eu estava sentada no canto e cochilando, dormindo, literalmente dormindo.
a moça que estava do meu lado foi assaltada. Pode ser que eu não tenha sido assaltada porque o assaltante pensou que ia dar muito trabalho me acordar, né, e toda aquela movimentação. Mas isso ficou na minha cabeça, por que eu não fui assaltada? E, coincidentemente, a pessoa que estava do meu lado era uma mulher branca. O assaltante tinha sido um homem negro, porque quando ele desceu, eu ainda vi o movimento lá fora. E o outro episódio, que aí esses episódios se confundem, porque também na escrita há um momento, pelo menos para mim, que o seu subconsciente age, né? Aquelas lembranças, elas podem voltar e você construir um texto, né? E o outro momento, um dia também eu estou no ônibus em frente à Praça 15, tinha duas mulheres em pé, conversando normalmente, quando uma delas começou a dizer: olha ele lá, e olhando para fora do ônibus. E no momento que o ônibus ainda passava e a gente via a Praça 15 antes de fazer ali o mergulhão. E as mulheres apavoradas e diziam para o motorista: vai embora, vai embora, vai embora. E aí me acordou, né? Que eu sempre cochilo. Me acordou e aí eu escutei a conversa das duas. O que era? Elas tinham reconhecido do lado de fora do ônibus um sujeito que um dia tinha entrado no ônibus, feito um assalto e tinha passado pelas duas e elas ficaram ilesas, né? Elas não foram assaltadas. Aí um dia elas passam e isso vira real. Elas passam e reconhecem aquele homem lá fora e começam a falar e coisa e tal. E a conversa era o seguinte, aí conversa vai, conversa vem. Elas não foram assaltadas porque o homem frequentava a escola de samba que ela frequentava. Então, passados os dias, elas foram na escola de samba, reconheceram aquele cara e naquele dia elas viram o cara lá na rua. Ana da Venga e Maria são situações mais ou menos semelhantes que me inspiraram a escrever o conto. E por isso que fica essa confusão na minha cabeça. Tanto Maria como Ana da Venga, que alguém leu e disse que eu faço apologia do bandido, né? Não é isso. O que me interessa, tanto em Maria como em Da Venga, é contar uma história de amor. Não sei se é humanizar o sujeito que é um fora de lei, que é um assaltante, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas nada disso importa. Tem ali uma história de amor. É um amor segredado, né? Realmente, a impressão que tem é que os dois estão falando baixinho. Contando o segredo um pro outro. Contando o segredo um pro outro. E eu acho muito bonito e mesmo ao tempo muito triste, né? Quando ele nem gritar o afeto pelo filho, ele pode, né? E com uma cena, né, que é uma cena amorosa, de uma hora para outra, se transforma naquilo tudo, né? Se torna um linchamento. Que resulta num linchamento. E quando a Maria é xingada de macaca, essa preta safada e coisa e tal, isso é proposital, porque é isso que nos acontece. Essa agressão contra o corpo negro é comum ainda hoje. As pessoas não têm mesmo respeito, né? Então, uma mulher que dentro do ônibus está numa suspeição de que ela conhece o assaltante, no mínimo o que se vai dar para ela, né? Ela não tem o direito nem da dúvida. Ela não tem o direito nem da dúvida. E me chama a atenção, quando você falou de Ana da Venga, é que o da Venga e a Ana não tiveram nem o direito de conhecer o filho, né? Não chegaram a viver esse outro amor também, né? Isso é algo que marca a gente, querendo ou não.
cantar feliz, sorrir, dançar e viver essa vida de aprendiz.